Bom, vamos lá. Eu vou apresentar aqui o trabalho que eu fiz para o Hackathon da fase 5, né? Do curso de pós-tech da FIAP de IA para Dev. Eu sou o Diego Ivan Mendes de Oliveira. Eu vou apresentar aqui a, a solução, né? O desenvolvimento da solução para o problema apresentado. O problema, então, é desenvolver uma MVP que recebe uma imagem de diagrama de arquitetura de software e identifica automaticamente os componentes presentes, servidores, bancos, APIs, e gera um relatório de modelagem de ameaças, é, usando aí a metodologia STRIDE. Então, o sistema ele tem um fluxo, né? Eu vou detalhar isso na codificação, mas após o treinamento, ele tem cinco etapas de execução, que é a extração do texto do OCR, da imagem recebida. Tem todo um trabalho que ele faz para conseguir extrair esses textos. Depois a classificação, né? Então ele define a partir do texto, ele usa o modelo que foi treinado de forma supervisionada para definir os componentes encontrados a partir do texto que foi identificado via OCR da imagem. Então ele faz uma detecção, então, a partir da categorização desses componentes, ele consegue fazer uma detecção de anomalias usando o Isolation Forest, onde a partir de um conjunto de dados, uma matriz de dados, eu identifiquei ali os fatores, né, os componentes as variáveis dessa matriz de risco e com base nisso e o treinamento que foi feito também em cima dessa matriz, ele identificou ali os fatores de risco, no caso as anomalias. É, né, eu apliquei um ruído, no código vai ficar um pouco mais fácil de entender, mas eu apliquei um ruído nessa matriz que associa esses valores, esses conjuntos de valores aos componentes e posteriormente aí a, a identificação de anomalias caso essa variação saia do raio de aceitação que o modelo espera. Então depois ele faz uma análise stride, que no caso, identificado o componente, a gente tem lá, eu fiz um mapeamento também, um conjunto de dados de mapeamento do stride que ele identifica cada ameaça e para cada ameaça ele coloca a descrição e a severidade. Também tem contramedidas associadas. Depois ele faz a geração do PDF. Tudo isso aqui é depois de treinar, obviamente, né? Então, Tesseract Pro OCR, OpenCV para fazer o processamento da imagem, o SVM do Scikit-Learn para fazer a modelagem, a classificação dos componentes, né, por modelagem, por treinamento da modelagem de forma supervisionada, a vetorização usando o TF-IDF, também do Scikit-Learn, depois o Isolation Forest para detectar anomalias, né, conforme citado aqui, foi citado na aula 4 da fase 5, e o Report Lab para gerar. Então, na fase de treinamento, tem então a construção do dataset, depois o treinamento usou o classificador SVM ali, dividindo, né, com a metodologia de treinamento e teste, a aplicação do Isolation Forest e a persistência do dado, mais uma vez aqui. Depois tem a estrutura do código e como executar. Tá? Então, a gente vem para o código, especificamente o código, então ele tem essa estrutura aqui no Explorer da pasta, né, do projeto. Então, os requirements, o README, o modelo que foi treinado, né? Então, se a gente vem aqui e apaga o modelo que foi treinado, ele vai sumir daqui, a gente vem e aplica, então, novamente aqui um treinar. O sistema vai fazer o treinamento com base
no que foi falado, né, na criação do dataset, para definição de componentes e posteriormente o Isolation Forest. Então, ele criou aqui o PKL, que é o modelo treinado, está aqui na pastinha também. Aqui. E depois, se a gente executa então a fase, aqui a análise efetivamente, eu criei aqui, então eu subi as imagens que foram passadas aí no material do Hackathon, eu subi, né? Separei as imagens aqui e subi essas imagens aqui nessa pasta do projeto. Então, elas estão aqui dentro, as duas imagens. Pois bem, então, o código, ele está efetivamente aqui. Então, aqui ele tem a execução propriamente dito, né? Então, se ele recebe o treinar, ele vem para o fluxo de treinamento, onde ele faz esse trabalho de usar o dataset para fazer a classificação SVM, né? Todo esse trabalho que ele faz aqui, faz o treinamento com esse dataset. Tem aqui uma execução, né, da verificação de acurácia, tem uma criação de um reportezinho aqui que ele apresenta, então, o reporte de classificação mesmo, né? E depois ele faz, então, o treinamento para o Isolation Report, Isolation Forest efetivamente. Então, aqui ele vai criar lá o modelo treinado PKL, que eu já citei, está aqui na pastinha, com cada etapa que vale, que não é necessário, na verdade, para que o trabalho seja concluído, né? Como eu falei ali, perfis de risco, eu criei essa matriz aqui, uma matriz, pode dizer assim, com cada variável aqui, eu fiz uma relação direta com o Stride aqui, para ficar uma relação direta entre cada item da matriz e os elementos do Stride, dei a pontuação, fiz o teste em cima disso, o teste não, na verdade o treinamento, né? Aqui em cima, então, se a gente seguir aqui na ordem da execução da aplicação, então, depois que ele faz o treinamento do modelo, gera o PKL, então a gente executa de novo, passando a imagem, ele não entra nesse fluxo e segue para fazer o teste do modelo treinado, né? Então ele vai carregar o modelo treinado, faz alguns prints aqui na tela para ajudar no desenvolvimento e acompanhamento aqui da execução. Primeira etapa, então, é a extração do texto, que ele vai usar o OCR para fazer a leitura do texto, faz a conversão para cinza, faz uma melhoria aqui, aumenta o tamanho do texto, aplica elementos que facilitam, então, a identificação do texto dentro na verdade, a partir da imagem, né? Aqui ele faz um agrupamento, então, às vezes ele tem lá a API, depois o gateway, então ele junta a API e gateway para pegar essa imagem de forma conjunta para quando for fazer, então, uma classificação efetivamente, aqui eu faço uma limpeza para ignorar algumas palavras que não vão responder nenhum tipo não vão ser associadas a nenhum tipo de componente. Então, quando eu mando essas palavras, e aí eu mando o classificador e o vetorizador já estruturados, ele vai, então, classificando e responder efetivamente os componentes encontrados a partir do modelo que foi treinado, né? Então, aqui ele já definiu os componentes encontrados a partir do treinamento que foi feito no dataset. Quando a gente fala do dataset, aqui em cima eu tenho um dataset que eu usei para treinar o modelo, né? Então, eu passei aqui para a categorização do componente. Então,
uma variação de palavras, de identificadores que podem classificar o componente, né? Então, aqui são os usuários, servidores, API Gateway, banco de dados, fila e por aí vai. Então, são uma série de componentes que podem aparecer aqui em qualquer diagrama de arquitetura de software, de arquitetura de solução. Então, quando a gente desce aqui para a etapa de classificação, é basicamente isso que ele faz, né? Ele vai usar lá o dataset que foi treinado e vai passando a partir das palavras que eles foram identificadas pelo OCR, ele vai categorizar, ou seja, criar os componentes identificados a partir das palavras que foram lidas, né? Então, o próximo passo aqui do main, depois que eu já extraí os textos, classifiquei os textos, o próximo passo é a identificação das anomalias, né? As anomalias foi usado lá o modelo Isolation Forest, né? Que ele foi treinado em cima daquela matriz que eu citei. Então, se a gente vem aqui em cima aqui para cima, a gente tem a matriz que foi usada do Isolation Forest aqui. Então, esse perfil de risco aqui foi usado, né, para treinamento. Foi feita uma variação para um conjunto de 500 elementos de dados, né, de uma variação de 500 elementos para que o modelo fosse treinado para identificação do que é a normalidade. Então, dentro do processo de detecção de anomalias, ele vai passar dos componentes, né, e verificado para cada componente se o componente está dentro de um está dentro de um valor, na verdade, está dentro de um valor, na verdade, está fora do raio de análise para os pontos identificados pelo Isolation Forest, né? Então, se estiver muito fora, muito longe dos valores que foram definidos como normalidade dentro do dataset treinado, ele vai definir que é uma anomalia, né? Quando ele passa aqui, então, a, a predição do modelo, tá? Então, aqui ele faz a identificação das anomalias seguindo esse critério. Então, treinei o Isolation Forest com base naquela matriz, passei uma série de 500 variações com base em variação de ruído, né, em cima dessa matriz, para o Isolation Forest, fiz o treinamento dele, coloquei no PKL. Quando eu passo, então, o novo componente, né, simulando ali um valor com base na matriz, de novo, aquela matriz de perfis de risco, variando um pouquinho, ele vai verificar se essa variação é suficiente para categorizar ou classificar como uma anomalia, né? Então, se a gente volta aqui depois da anomalia, a gente tem a aplicação do stride. Então, o stride basicamente é pegar o componente que foi identificado, vem no meu conjunto de dados aqui do stride, na minha base de conhecimento do stride que eu montei. Então, aqui ele diz o que é, fala quais são as ameaças para cada letra é, do, da palavra stride. Então, ele define aqui o texto, o que significa, né, a criticidade e também as ações necessárias para esse risco identificado. Por fim, ele vai então gerar o relatório e apresentar o resumo que foi apresentado aqui na execução. Então, ele executou, né, no caso, todo o código e gerou esse resumo. Encontrou 89 textos encontrados, ele classificou 21 componentes, identificou 3 anomalias, aplicando análise stride, 75 ameaças mapeadas, gerou os relatórios, resumo, né? Então, ele identificou aqui dos 21 componentes e as 75 ameaças, 3 anomalias, ele identificou esse componente management, essa palavra management, ele classificou como componente API Gateway, identificou 4
4 ameaças. Junto ao projeto tem a mesma pasta aqui, tem o Hackathon 2 é isso aqui. Ele tem, aqui ele tem dentro da pasta de relatórios, então, o relatório que foi gerado, já agora na execução do que eu acabei de fazer, né? Então ele monta um resumo e faz as contagens necessárias, apresenta os componentes, apresenta as anomalias. Para cada componente, então, ele define o que é e apresenta a ameaça e também as categorias dessa ameaça aqui, né? As ações, para que essa ameaça seja minimizada. Também tem a severidade, tudo isso está lá naquela base de conhecimento. Bom, então, esse foi o trabalho, meu trabalho aqui com esse hackathon da FIAP. Creio que foi muito gratificante o trabalho, entregou muita possibilidade de testar os conhecimentos adquiridos. E é isso. Obrigado, agradeço pela atenção e o excelente curso, o excelente conteúdo que foi passado durante a disciplina.